Eu acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Tá dizendo aí em cima. Estamos ao vivo. Maravilha. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos ao Dados e Contracapas. Esse canal lindo e maravilhoso. Olha, toda uma introdução gigante. Esse canal lindo e maravilhoso com o propósito de falar de literatura, RPG e board games. Não tá no YouTube, tá no Facebook. Pegadinha do malandro para vocês. Por quê? Porque o Spam Incompetente não baixou as coisas certas a tempo. Então a gente tá fazendo no Facebook, que é mais fácil. Ok? Depois eu jogo isso no canal, só para dizer que não teve vídeo no canal hoje. Mas tá aqui no Facebook, ok? Vamos direto ao assunto, então. Estou aqui com Enéas Tavares, que é a primeira vez que aparece falando diretamente pro canal, né? Já apareceu em vídeo e tudo mais, gravei o lançamento do livro, inclusive, do Guanabara Real. Eu já falei tudo quanto é coisa que sai com o nome Enéas Tavares, eu já falei no canal também. Mas agora é a primeira vez que você fala direto com o público, né? E o Bruno Matangrano, acertei, eu vivo botando esse N em lugares que não devia, Matangrano, não tem problema. Eu tenho que tomar cuidado porque meu nome também as pessoas erram, então eu tenho que ter sempre uma solidariedade ali, exatamente. E a gente vai falar então sobre tanto a exposição do Fantástico Brasileiro quanto o colóquio, que aqui em Curitiba é o segundo, né? A versão Curitiba é o segundo. Maravilha, então, antes da gente começar a falar disso, por favor, podem dar os seus ois pro canal, gente. Oi. Luiz, eu estou muito feliz de estar aqui. Um abraço aí para os ouvintes e para os espectadores do canal Dados e Contracapas, que é um canal que eu sempre indico aí pela qualidade e pelo divertimento dos vídeos também, né? O Luiz é essa figura, né? Muito característica aí do mundo literário e gamer, né? Especialmente pelos seus gestos, assim, arrumando o cabelo, entre outras coisas, né? É um grande prazer estar aqui, especialmente para falar na companhia do Bruno, que é um colega e que é um amigo, a respeito de um projeto muito especial dedicado à literatura fantástica no Brasil. Acho que vai ser uma live bem interessante, especialmente para aqueles que querem saber mais a respeito da nossa pesquisa e dos autores e autoras que trabalharam com literatura fantástica no Brasil. Obrigado, Luiz, pelo convite. Opa. É um prazer estar aqui e é um prazer poder falar de literatura fantástica no Brasil. É um tema que cada vez mais tem chamado a atenção, tanto no mercado editorial quanto dentro da academia, e agradeço o espaço que você está dando para a gente falar desse projeto. Cara, espaço aqui sempre vai ter para literatura, mas principalmente literatura fantástica sempre vai ter aqui no canal, que é o que eu falo basicamente no canal, certo? E ainda mais se a gente der aquela focadinha bacana na produção nacional. Eu sempre vou bater nessa tecla, cara, a produção nacional, seja em qualquer um dos 3 temas que eu comento aqui, ou outros como cinema, audiovisual e tudo mais, a produção brasileira tem que ser incentivada, porque se não rolar incentivo, cara, depois vai ficar para sempre aquela história de o de fora é melhor, o estrangeiro é melhor, não sei o quê. E fica parecendo que não há. Se você não comenta, parece que não existe. Quando existe muito, é há muito tempo. Se a gente for traçar a literatura brasileira, ela vem de muito antes do que a gente imagina, inclusive, né? Só que começou a estourar faz pouco tempo, vamos dizer, aparecer na mídia, né? Então, beleza, vamos para a questão toda do colóquio que está acontecendo. Aconteceu ontem, está acontecendo, vai acontecer hoje ainda. Imagens disso, gente, em certos pedaços, não vai ter ele na íntegra, porque vão ser, ao total, 8 horas de falas, então não existe cartão de memória bastante para mim, nem bateria na câmera, tá bom? Calma. Mas, boa parte, alguns pedaços chaves e coisas que aconteceram no colóquio vão acontecer sábado, no canal. Vai estar no YouTube daí, tá bom? Não vai estar no Facebook, vai estar no YouTube de verdade, ok? Vai estar lá para vocês conferirem. Então, vou começar pelo colóquio. Não sei se... Eu acho que os dois são complementares, na verdade, né? Com surgiu a ideia de um surgiu do outro, né? Quer começar? Não, pode começar. O Bruno já começou. A ideia aqui é te interrompendo, né? O outro aí acrescentando coisas, então pode começar. Então, começo, porque já comecei. Primeiro, talvez, eu acho que nasceu a primeira exposição. Porque o Enéas já tinha um projeto de colóquios voltados à literatura fantástica na UFC. E na edição de abril desse ano, surgiu a ideia de também colocar uma exposição. E daí, a partir da exposição, a gente reformulou a ideia do colóquio para virar um colóquio itinerante. Então, em resumo, a exposição é uma série de painéis que narram a história do Fantástico, desde o romantismo até a contemporaneidade.
São painéis ilustrados, construindo uma linha temporal, e cada um deles narra um momento dessa história. É um esforço que nasce, eu acho, uma experiência conjunta, né, minha e também do Bruno, e eu acredito que também tua, né, Luiz, enquanto profissional de letras, de ir para a escola, gostando já de ler quadrinhos, gostando de jogos, gostando de narrativas de forma geral, e encontrar na escola um tipo de literatura que não atendia exatamente, né, aquele tipo de leitura ou de história que nós gostávamos. Então, muitos de nós saímos do ensino médio não gostando da literatura brasileira e pensando que a literatura brasileira apenas apresentava textos sérios, com problemas de época, problemas de crítica social, experimentações estilísticas, sendo que, olha, acabou de tocar uma coisa no celular aqui, né? Não, eu tô tocando na gente mesmo, é que eu vou dar uma compartilhada no meu Facebook, entendeu? Tá bom. Sendo que, né, a literatura brasileira apresenta autores e autoras que trabalham sim com o insólito ou com o fantástico. Então a tentativa, o nosso trabalho com a exposição é justamente trazer para a mesa de debate, para a mesa de discussão, não só obras que são pouco divulgadas de autores conhecidos, como Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, o próprio Álvares de Azevedo, entre outros autores do século XX e XXI, como também autores e autoras que não são contemplados, né, na universidade e nos cursos tradicionais. A ideia é fazer esse resgate dessa literatura fantástica que vem sendo produzida desde o começo do século XIX, não só dos autores canônicos, como o Enéas falou, como de muitos autores que foram deixados de lado, ou obras específicas deixadas de lado. Como, por exemplo, o conto Maori, da Raquel de Queiroz, que é uma autora que muita gente conhece, mas pouca gente sabe que ela tem um conto space opera, publicado nos anos 60, 70. Então, a ideia é fazer esse mapeamento e, ao mesmo tempo, ver o que está sendo feito hoje no Brasil em termos de literatura fantástica. E a importância dessa exposição acontecer em espaços universitários não se dá apenas porque nós somos pesquisadores, nós somos acadêmicos, mas também porque nós defendemos, Luiz, a importância desse debate estar nos cursos de letras. E desse debate estar presente em outros cursos que tratam de questões multidisciplinares, né? Quase todo estudante de letras sente falta da discussão sobre esse tipo de coisa, né? Ainda mais... Exatamente. E o colóquio vem nesse sentido. O colóquio, ele faz sentido acompanhando a exposição para mostrar que é possível sim estudar fantástico na academia, que há quem estude, e não são poucos. Mostrar as possibilidades de estudo com o fantástico como objeto de pesquisa. Como objeto de pesquisa e também como objeto didático em sala de aula. Então, mostrar todas as possibilidades de se trabalhar com literatura fantástica. Uma coisa que quando eu comecei a estudar letras, eu percebi, e eu achei, assim, deu uma brochada, né? Usando termos que eu uso no meu canal, perdão, são homens de classe do meu lado, mas ainda tem eu aqui. Okay? Obrigado pelo homens de classe. Homens de classe aqui, pessoas de requinte e elegância, e daí tem eu, estamos muito honrados, né? E daí tem eu. Estamos levemente as bochechas estão rosadas. Uma coisa que eu percebi foi quando eu vi que boa parte dos professores, aqueles caras que são estereótipos da múmia de Universidade Federal, sabe? O cara tá lá, ele já dá aula há 97 anos. Olha, espero que daqui a um tempo nós não sejamos as múmias assim que a próxima geração vai ficar falando. O próximo Luiz vai ficar falando, né? Mas aquela galera é muito presa na literatura que eles chamam de clássica, que eles chamam de literatura séria. E quando, na verdade, a maior parte dos alunos hoje em dia cresceu e gostou de ler lendo quadrinho, lendo Harry Potter, lendo até Percy Jackson. A galera do que leu Percy Jackson na adolescência já chegou na faculdade. Sim. Então, aí você ignorar isso, sabe? E você falar, cara, isso não é digno de estudo. Pô, você quebra as pernas de quem entrou lá querendo estudar uma coisa dessa, achando que ia estudar isso. E depois essas mesmas pessoas falam que as pessoas não leem, que o livro está morto. E, na verdade, é uma dificuldade em se atualizar, em perceber o que está acontecendo e qual é a nova dinâmica. A literatura fantástica, aliás, a literatura contemporânea cada vez mais caminha para o fantástico. E você não saber lidar com isso é você não acompanhar o movimento da arte atual. Nesse sentido, desse preconceito que você fala, que existe na academia muitas vezes, a gente tentou combater isso na nossa posição, pondo ao lado. Você vai ter lá, como o Enéas disse, Machado de Assis, Guimarães Rosa,
Graciliano Ramos, mas também Paulo Coelho, ou como também autores mais recentes, André Bianco, Spor, Felipe Castilho, Enéas Tavares, Carolina Munhoz, todo mundo junto. Todos produzem literatura que tiveram a sua importância, seja por um lado artístico, seja obras premiadas, seja obras que já são estudadas, seja por sucesso comercial, sucesso de público e de crítica. Tudo isso tem o seu valor e merece ser estudado e ser levado em conta. A galera que xinga muito a literatura e o entretenimento esquece que Shakespeare é entretenimento. Machado de Assis era entretenimento, né? Entretenimento para senhoras, veja bem. Que é o que eles dizem hoje, não, isso daí não, entretenimento para senhora, pelo amor de Deus, isso daí não é Machado de Assis ele fala, não, porque era literatura de folhetim, e ele se dirigia às senhoras que o liam, e havia certo receio na época. Ele ainda encontrou sucesso em vida, mas nos primeiros houve certa resistência. Algo que eu sempre menciono, né, com respeito a esses defensores da alta literatura, em contraste com a literatura de entretenimento, é que se hoje existe literatura clássica, né, ou alta literatura, ela só é porque um dia essa literatura foi popular. Ela foi uma literatura de entretenimento. Né, e não só Machado de Assis e Shakespeare, né, Shakespeare precisava apenas lotar um teatro de 500 lugares por dia numa cidade de 200 mil habitantes. Apenas. E quando questionam a noção de entretenimento, eu sempre me pergunto, quando essas pessoas leem o que elas consideram alta literatura, elas não se divertem? Porque eu só leio o que me entretém, mesmo que seja considerado alta literatura. Ai, que saco esse livro. Ele é alta literatura, eu vou ler, mas odeio. Pois é, essa noção parece que há uma incompatibilidade entre o conhecimento e o entretenimento, eu não consigo entender. Eu acho que o que nos move é sempre entretenimento. O que nos move em relação a um livro ou um filme é que tem dia que você quer uma coisa mais leve, outro dia você quer uma coisa mais densa, mas não deixa de ser uma forma de entretenimento sempre. E essa diferenciação, além de ela ser prejudicial aos alunos de ensino médio e também aos alunos de cursos universitários de letras, por exemplo, ela é uma diferenciação que ela não acontece em outros países. É uma coisa muito brasileira, né? Porque os ingleses, por exemplo, não têm problema de discutir esse aspecto, né, de grande entretenimento cultural de Shakespeare ou de levar o Rowling para a universidade, por exemplo. O curso de letras, uma vez que se percebe que, mesmo enquanto literatura infanto-juvenil, nós temos questões estilísticas ali. Nós temos questões, né, que dizem respeito à estrutura, dizem respeito à construção de personagem. Isso diz respeito até da tradição deles. Eles têm Alice no País das Maravilhas, no fim do século XIX, já sendo feito como grande literatura naquela época, que é uma obra fantástica e infanto-juvenil. E uma obra bem louca, inclusive, vamos adicionar. Sim, ou seja, desde da formação dessa literatura, isso já não foi deixado de escanteio. E da formação dessa literatura moderna e contemporânea, quer dizer. Cutucando um pouquinho esse ponto, por que vocês acham que no Brasil rolou isso? Fazendo aquela pergunta bem cretina, né? Não, é difícil. Essa é ela é uma pergunta difícil, mas assim... São inúmeros fatores. Né? Nas últimas décadas, Luiz, uma coisa que nos dá assim, a segurança para conversar sobre isso hoje é o seguinte: os estudos culturais, especialmente outros estudos dedicados a autoras, por exemplo, né, que foram silenciadas no decorrer da história, ou que desapareceram, ou determinados autores que não estavam, né, ofertando ao seu público aquilo, né, que um público leitor de uma determinada classe social esperava. Né? Tem toda uma série de estudos, né, na academia que tem por objetivo reapresentar ou ressuscitar esses autores, autoras e obras que, por N razões sociais, políticas e até econômicas, foram expurgados dos manuais de literatura. Então, no caso dos nossos autores ou autoras, né, que trabalham com literatura fantástica, um pouco esse não reconhecimento vai nessa direção, né? Porque muitos desses autores não estão nos manuais. Tem um pouco a ver com uma formação do cânone da literatura brasileira ao longo do século XX, que privilegiava as obras que mostravam uma consciência de brasilidade, vamos dizer assim. Então, buscava-se as obras que tratavam o cotidiano, a história do Brasil, que era próprio da literatura brasileira. E quando isso flertava com o fantástico, você deixava isso de lado. Então, por exemplo, uma obra como Macunaíma, que é absolutamente fantástica, tudo ali é fantástico, todos os elementos, você tem maravilhoso, você tem fantasia, é completamente fantástica, mas que trata do herói nacional, da formação, então você evidencia esse aspecto e ignora que é fantástico, você simplesmente não vê. E uma obra, agora, outras obras que sejam mais
cujo objetivo primeiro seja ser fantástico, daí você já deixa de lado. Ou então, se interessa, porque tudo é uma questão de interesse político, como o Enéas disse, nesse momento de formação. Então, por exemplo, você pega, com Machado de Assis tem mais de 30 contos fantásticos. Você não vai falar de todos. Você vai pegar, por exemplo, o Igreja do Diabo, lê como alegórico e fala que é crítica social. Não deixa de ser fantástico, mas você expurga isso para mostrar, olha, não, tem a ver com a realidade brasileira. É político, e isso tem a ver com o fato de toda a nossa formação enquanto país e depois com a ditadura. Porque daí o fantástico se tornou forma de manifesto. Você tem o J.J. Veiga que está escrevendo sobre literatura na forma de realismo mágico. E, obviamente, isso vai ser expurgado por um tempo. Isso não vai ser comentado. Então, o fantástico também se torna uma forma de resistência e, obviamente, a literatura oficial vai tentar apagar a existência disso. Como você falou da questão, tentar dizer que ou é realismo mágico, então é alegórico, né? Eu lembro, voltando para a Inglaterra, que por muito tempo foi por muitas gerações foi o expoente na questão do fantástico. Eu lembro que o Tolkien chegou a falar em casos que ele não gostava do termo alegórico, que ele não falava, não é alegoria. Talvez uma forma de defesa dele falar, não, gente, não é alegórica, é fantasia mesmo. Eu acho que tem mitologia. Vamos ver se o Bruno concorda comigo, né? Que eu acho que tem duas dimensões aí dessa discussão. Primeiro, né, uma tentativa de reduzir, no caso, a obra do Tolkien, a uma alegoria a respeito da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que ele resistia. Que ele resistia, porque o grande problema da literatura alegórica, dita alegórica, é que ela está comunicando diretamente com determinados interesses de classes sociais marcados no tempo. Então, para um autor, uma explicação lógica. Para um autor, são raros os autores que vão dizer, não, minha obra é alegórica e tal, e a chave de compreensão é A, B ou C. Né? Por outro lado, tem também um comentário dos detratores do Fantástico que dizia assim, não, olha, nós só defendemos determinados números de autores e obras porque elas são sérias enquanto crítica social. Fantasia não é crítica social, fantasia é uma coisa, não existe. Que é uma outra dimensão também que nós procuramos privilegiar na nossa exposição. Evidenciar que sim, dentro do Fantástico há crítica social, sim. Mesmo que seja um romance que se passa décadas antes, mesmo que seja um romance utópico ou distópico, né, é sempre a respeito do tempo de produção. Mesmo que autores e autoras utilizem criaturas, situações, cenas imaginárias e hipotéticas. E hoje em dia a gente também entende, e isso eu digo no cenário universitário brasileiro, que nem toda literatura precisa ser crítica social. Ela pode estar especulando sobre outras coisas. A literatura pode estar falando sobre questões existencialistas, sobre vida, sobre morte, sobre misticismo, sobre religião. O Tolkien, o que interessava para ele? Era justamente ver organicamente como o mundo evoluía. Então ele fez um mundo paralelo ao nosso, pensando desde a criação desse universo com um ser único, um deus, a criação de outros deuses, de um panteão, a criação da Terra, e como isso foi evoluindo, como a língua foi evoluindo. Então ele mimetizou o nosso mundo. Para ele, a questão política interessava enquanto como a política... Movedor da história, né? Exatamente. Então, não deixa de ter um interesse absurdo. Mas não é necessariamente uma crítica social. Não, é outro tipo de estudo. É o objetivo dele. E por isso tem menos valor. Com certeza. Beleza. Então, elaborada essa parte, ontem você falou sobre um negócio que eu achei genial, foi um termo que vocês estão defendendo agora e que está começando a ser adotado pelas pessoas, que inclusive vocês vão escutar aqui no canal mais vezes, porque eu decidi defender esse termo também, que é o fantasismo, certo? Certo. E explica para mim, tentar não criar porque já existe, como você explicou, mas tentar cunhar um termo para um novo movimento literário. O que eu, Enéas e outros amigos começamos a perceber é que há uma cena fantástica no Brasil. Existe um cenário de literatura fantástica. O fato de existirem eventos em torno disso, como existiu o Fantasticon em São Paulo, como existe a Odisseia de Literatura Fantástica em Porto Alegre, é uma prova disso. Como existe o Mundo Estranho, o Festival Mundo Estranho aqui em Curitiba. Então, você tem um cenário de literatura fantástica. Você tem editoras publicando,
um grupo de leitores já formado, que já conhece determinados autores, e um grupo de autores que já produz há mais de 10 anos, alguns há 15 anos, que se conhecem, que dialogam entre si, que se autorreferenciam. E isso tudo, para quem estuda estética, estuda literatura, é visível que existe um movimento. A ideia de movimento é justamente essa, quando vários setores começam a se articular em torno de um ideal comum. E nesse caso é promover a literatura fantástica nacional. E a ideia matriz desse movimento é justamente a ideia de construir mundos, construir cenários possíveis, em suas diversas possibilidades, desde versões alternativas do nosso mundo, como mundos outros, paralelos, como mundos que extrapolem o nosso universo, distopias, universos punks, como steampunk, cyberpunk. Então, o que guia tudo isso é a fantasia, no seu sentido mais amplo, no seu sentido primeiro, e por isso fantasismo. O fantasismo é esse fenômeno cultural que a gente está vivendo desde os anos 2000, mas sobretudo a partir de 2010, 2012, em que a academia está se voltando para isso, está reparando o que está sendo feito e está estudando esse fenômeno, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos estudos de fãs, quanto do ponto de vista literário. E o mercado literário mudou. O mercado literário está... Uma editora como a Rocco, que é super tradicional, criar um selo Fantástica Rocco, diz muito sobre isso. Diz bastante. Uma editora como a Leia, que é uma editora internacional, um grupo que tem sede em Portugal e também tem filial em Angola, criar um selo fantasy, diz muito a respeito disso. Uma editora como o Grupo Companhia das Letras, transformar a Suma de Letras num selo geek, diz muito sobre isso. Surgimento de editoras como a Aleph, Darkside, tudo isso é um movimento. E a gente... começou como uma brincadeira entre eu, Enéas, eu conversei sobre isso já há um tempo com Felipe Castilho, Eric Novello e outros amigos, e daí falamos, não, ao fantasismo, vamos mostrar que isso existe. Talvez o primeiro movimento literário brasileiro do século XXI. Uma coisa também que me impacta muito, né, Luiz, é o quanto nós ainda temos essa valorização aí do estrangeiro, da cultura estrangeira. Todos nós somos geeks, nerds, enfim, a gente adora quadrinhos, adora filmes hollywoodianos. Consome muita coisa de lá de fora. Exato, mas eu acredito que o fantasismo, e também o que a gente está fazendo com o Fantástico Brasileiro, é levantar uma bandeira de brasilidade. Nós somos brasileiros, e sim, as histórias fantásticas elas podem serem apresentadas e criadas em mundos possíveis, mas por que não criar uma história fantástica em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, né, com os nossos heróis, com as nossas vozes, comunicando diretamente com um espírito que é tão fragilizado como o nosso, né? Por exemplo, por que os brasileiros não têm super-heróis? Por que as nossas figuras heróicas elas são tão carentes, né? Por exemplo, defendendo agora o grupo Epic, agora nós temos um, né? Isso. Nós temos um, o Gaveta criou. Tá. O Gaveta criou. Tá bom. Tá bom. O romântico Capitão Foda-se, né? Tá bom. Esse é o nome dele, mas vamos desconsiderá-lo no momento agora. Depois eu escrevo um livro sobre ele. Outro dia eu estava conversando, né, com uma amiga a respeito do nosso herói do século XX, né, em termos literários, né? Vai ser difícil tirar o Gaveta da cabeça. Vamos pensar no Macunaíma. Né? O Macunaíma, quando a gente vai para a escola, representante da brasilidade, né? O personagem assim, constitutivo da nossa... O herói sem nenhum caráter. Começa bem. E se a gente pensar tudo o que significa isso em termos simbólicos... Isso sem contar que ele é um avatar do whitewashing, né? Porque ele começa negro e fica branco. Ele só presta quando fica branco, né? E ele é o herdeiro do Leonardo Pataca, que é o estereótipo do malandro. Então é engraçado, ao mesmo tempo que se busca uma brasilidade, também se busca um lado negativo disso. E eu concordo com o Enéas, o Fantástico Brasileiro é isso, é mostrar outros Brasis possíveis, que não necessariamente deixam de existir, mas que estavam lá, estavam calados. Estava calado. Estava silenciado. Escondido num canto sob o pretexto de não é interessante bastante para ser abordado. Ou não é interessante para determinadas pessoas que detinham o poder até então. Isso vem muito essa quebra vem muito do avanço tecnológico que a gente teve. Esse avanço que a gente trouxe tanto o consumo de coisas estrangeiras muito maior para a gente, como uma facilidade de você conseguir espalhar coisas que detentores
antigos da mídia não queriam. Você consegue espalhar isso para as pessoas, né? Você consegue lutar contra essa resistência que existe. Uma pergunta que vem um pouco na sequência, né, Luiz, que fizeram ontem no evento, né, por que não fazer essa exposição digital? Por que não fazer um site, né, em que todos esses painéis, com todas as informações, elas estariam disponíveis ali? E uma das nossas intenções com essa exposição é, primeiro, estabelecer esse lugar, né, essa posição de debate, é uma posição política também, por isso os espaços universitários. É uma bandeira dentro da universidade. Exatamente. É uma exposição sobre literatura fantástica brasileira que leva, né, ao longo de instituições como a UFSM, a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UTFPR, entre outras instituições que já nos procuraram para em 2018 a gente também levar a exposição. Justamente para levar também esse debate, todas as discussões, né, que... Começar a criar centros de discussão disso, polos de discussão. E articular com as pesquisas que estão sendo feitas, porque é muito comum, quem estuda Fantástico pensa, ninguém estuda Fantástico, eu estou estudando, estou desbravando. Quando, na verdade, há um monte de, um monte de desbravadores espalhados Brasil afora. E essas pessoas têm que se comunicar, têm que se conhecer, têm que fazer parte desse movimento. Sim, com certeza. Juntos somos mais fortes. Não, mas todo mundo passou por isso, né? Todo mundo passou por, nossa, eu tô sozinho, eu tô fazendo um negócio aqui, vai ser incrível, não sei o que. Daí você começa a conversar com 2 ou 3 e você viu que tá todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa no começo. As gerações que estão na escola agora não sabem o que era gostar de quadrinho ou de fantasia, de ficção científica há uns anos atrás. Era escolher sofrer bullying. Exato. E tem a ver com a produção também, né? Não sei se aqueles que estão nos assistindo tiveram essa experiência, mas eu optei por letras, não só porque eu queria ser professor, né? Eu adoro essa profissão, acho que é uma profissão assim, fundamental, né? Inclusive para o futuro do nosso país, mas também porque eu queria ser um escritor. E eu tive aquela experiência de chegar no curso de letras, né, e mostrar os contos, assim, né, para professores. Existe no primeiro semestre. Né? Quem não, né? High five coletivo aqui, todo mundo. Quem não, né? Olha só. E eu acho que é um momento também em que nós podemos não só estudar literatura fantástica, sem ter vergonha, sem ter que pedir desculpas, né, com respeito a isso. Foi mais que eu gosto, mas desculpa, eu sei, sou eu. Mas eu também gosto de Machado. Eu super respeito, gaguejando, né? Eu super respeito Machado, tá? Mas é que eu gosto um pouquinho de fantasia. Alguns colegas de universidade já me perguntaram, você dá aula de literatura fantástica? Não, eu sou professor de literatura clássica, eu dou aula de tragédia grega, né, de épico grego. Toda a minha formação pós-graduação foi estudando Shakespeare no mestrado, estudando um poeta romântico em inglês no doutorado. Pra você, Léo. E essas... Um abraço, Cícero. Ô, Cícero, um abração, querido. Eu não mandei pro Matheus também. E aí, Matheus, tudo bom, cara? Desculpa, não mandei antes. Então, esse é um momento duplo, não só em que você pode assumir aquilo que você lê, aquilo que você consome, como também aquilo que você produz. Né? Nós temos aí revistas, concursos, editoras, né, olhando para esse fenômeno, olhando para esses autores, para essas autoras. Então, eu acredito que nós não poderíamos estar vivendo um momento melhor no que diz respeito à produção fantástica brasileira. Como eu disse, quando você tem editoras grandes abrindo os olhos para o que é o fantástico brasileiro, para a qualidade dessa literatura, vou repetir um pouco o que eu disse ontem. Quando você tem uma editora seguinte, que é do Grupo Companhia das Letras, publicando o primeiro livro nacional deles, que é Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, uma distopia. Quando você tem Intrínseca, o monstro que é a Intrínseca, anunciando na Comic Con A Ordem Vermelha, de Felipe Castilho, primeiro livro nacional de fantasia da Intrínseca, isso mostra que o mundo está mudando e para melhor, de uma maneira mais inclusiva, mais diversa e possibilitando outras formas artísticas que... Ele não só é um movimento agora, como também o que importa para muitos editores é um mercado. Ele é um mercado, exatamente. E ser um mercado vai ajudar o movimento a ficar mais sólido. Exatamente. Eu acho que também... O Enes vai concordar comigo, eu tenho certeza, pelo tema dos colóquios anteriores. A academia ganha muito abrindo os olhos para o mercado. O mercado ganha muito abrindo os olhos para a academia. E promover esse diálogo só traz benefícios. Só traz, claro, porque um fica muito focado na produção e acaba ficando meio clínico dentro de si mesmo, fechado, né? E muito inacessível para as pessoas de fora, né? O cara começa o curso de letra, tá com Dostoiévski na frente dele e pira, ele não entende um puto do que o Russo escreveu. E o mercado acaba também focando muito só nas vendas em alguns casos. Claro,
é uma editora, tem que vender. Mas em alguns casos são títulos puramente comerciais que não vão adicionar em nada. E se tivesse uma mescla das coisas, você haveria um meio termo melhor. Sim. É uma coisa que eu ia falar, né? A respeito disso vale para vários assuntos, né? O que nós nunca devemos fazer é evitar o debate. E por muito tempo, né, em sala de aula, especialmente em cursos de humanidades, a palavra mercado teve um pendor negativo. Inclusive, olha, se vende muito, obrigatoriamente deve ser uma coisa ruim. Não necessariamente. O quadro do Paulo Coelho tinha uma faca no meio da testa, né? Eu acho que o Paulo Coelho acaba sendo assim, né? O avatar do símbolo do negócio. E o que me agrada muito nessa discussão, que é uma discussão que eu levo para a sala de aula, né? Os nossos alunos, por exemplo, quando eles vão para um curso de letras, eles estão pensando no mercado de trabalho. Estão pensando em questões artísticas? Sim. Agora, como é que eles vão fazer, né, para pagar as contas, por exemplo? Quais são as possibilidades que nós temos de hoje trabalhar com literatura, seja ela literatura fantástica ou qualquer tipo de literatura, em relação à tecnologia, em relação à internet, em relação a fenômenos como, sei lá, audiolivros, né? Eu trabalho especificamente com essa mídia, trabalho com o Storytel Transmídia, porque eu acho que é uma discussão que nós só podemos ter em 2017 e que ela apresenta uma série de potenciais. Aí e desacraliza um pouco a literatura, tira um pouco não que ela não tenha uma importância sagrada, mas desacraliza tira do pedestal. Tira do pedestal, torna mais acessível ao alcance de todo mundo, quebra um pouco essa questão de alta literatura, tudo isso você nivela e fala, não, toda literatura tem sua importância. Porque a partir do momento que você põe em conversa a academia com o mercado, a academia começa a prestar atenção que a própria noção de vender bem, de ser um fenômeno de mercado, pode ser interessante em termos acadêmicos. A gente espalhar aquilo que é produzido. Né? Se está sendo muito lido, deve ter algum valor. Se tem algum valor, o que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode estudar a partir disso? Exato. Bom, gente, eu acabei de lembrar de um negocinho que eu ia trazer junto para a live, porque eu recebi ontem da ABEC, que eu não abri ainda. Entendeu? Então eu quero aproveitar esse momento para eu já abrir. Só que eu vou pedir para vocês falarem do colóquio direto para as pessoas enquanto eu vou correndo lá na outra sala pegar na minha mochila, ok? Então vai ter um unboxing rapidinho aqui, tá bom, ok? Tá, então fiquem com os especialistas aqui. Tá bom. Qual o especialista que vai começar a falar do colóquio? Você fala de ontem e eu falo de o que vai ser hoje. Tá certo. O que nós tivemos ontem? Bruno Anselmo Matagrano, no primeiro dia do segundo colóquio do Fantástico Brasileiro em Curitiba. Certo. Então, ontem o colóquio foi dedicado a duas questões. Ao fantasismo, que a gente falou brevemente aqui, que é justamente mostrar esse movimento literário voltado para a literatura fantástica que está acontecendo nessas primeiras décadas do século XXI, uma coisa que a gente está vivendo, tanto em termos acadêmicos, quanto em termos de mercado, quanto em termos de outras mídias, que isso está se expandindo. E no segundo momento nós falamos de steampunk, como talvez um possível movimento literário, como estética, como cultura urbana, como material para sala de aula. Como material para sala de aula, ensino de literatura, ensino de filosofia, ensino de história. Então, ontem, o objetivo do colóquio foi mostrar o que está acontecendo, qual o momento que a gente vive em termos culturais e em termos literários. Ontem nós tivemos nessas duas mesas e hoje, para encerrar, nós vamos ter mais duas mesas, uma primeira mesa com a Carol Kiovato, falando a respeito da pesquisa de pós-graduação dela, que envolve o mito da bruxa, ou as figuras das bruxas em obras literárias, como O Mundo de Oz, como O Mágico de Oz, e também Harry Potter. E depois, eu falando um pouco a respeito da minha pesquisa de Storytelling Transmídia, que é uma pesquisa que envolve aí o meu pós-doutorado. Então, vai ser uma discussão assim, bem prática, na segunda parte da noite, bem a respeito de mercado de trabalho, de todas essas questões aí que nós estabelecemos como tabu. Antes disso, vai ter um rápido bate-papo com os presentes sobre a exposição do Fantástico Brasileiro, né, que com algumas novidades aí, eles que estão interessados para o próximo ano. E contar também um pouco o percurso que foi montar essa exposição, e quais foram os critérios, os desafios, escolher o que entrava, o que não entrava, que é sempre um problema, é sempre doído de fazer isso. Cortar, né? Cortar. Desculpa, não vai caber, foi mal, né? Isso é complicadíssimo. Bom, quanto ao colóquio, gente, como eu falei no começo da live, vai estar sábado, ok, partes dele, certo? Vai estar sábado lá no canal. Esse vídeo aqui, eu não sei como é que está aparecendo para as pessoas, em que qualidade que está,
Falaram lá embaixo que está em 360p, uma qualidade de vídeo baixa, na verdade. Eu espero que não esteja, que pelo menos o Facebook faça o favor de subir em alta pra gente, porque a gente está gravando em alta, né? Mas isso aqui vai ser colocado também no canal, depois vai estar lá essa conversa toda. Então, se você chegou agora, chegou há pouco tempo, como por exemplo, ó, Gustavo, eu não sei se você viu a discussão toda, certo? Muito obrigado pelos elogios, cara, valeu. A gente vai marcar, vamos tentar marcar outras conversas em que o público possa participar, fazer as perguntas também. Valeu, Gustavo. Vamos criar uma interação maior com o público. Isso aqui, para quem não participou da conversa toda, isso aqui vai estar no canal depois, vai ser adicionado lá. E sábado vocês vão poder ver pedaços da versão da edição Curitiba do colóquio. Beleza? Só um mexer. E quem puder, vai hoje no colóquio às 6 horas. A partir das 18 horas. Está na hora de encerrar, inclusive. Né? Inclusive, né, a gente tem que sair para ir para lá. Inclusive, quem quiser ir, gente, a partir das 6 horas, lá no TFPR. E dia 5 e 6 de setembro. E dia 5 e 6 de dezembro agora, terceira edição do colóquio em Santa Maria, Campos Silveira Martins. Então, todos convidados. Quem for lá de perto, ou quiser pegar esse busão até Santa Maria, esperamos vocês. Nós vamos pegar esse busão amanhã à noite, amanhã. 9 horas. 9 horas. E curtam a página Fantástico Brasileiro. Curtam a página Fantástico Brasileiro, gente, por favor. Então, antes da gente terminar, vamos fazer o unboxing rapidinho. Isso aqui eu recebi da Avec Editora. Maravilha? Rei Grifo. Em Curitiba. Cara, vai haver, ano que vem vão haver mais outras edições aí. Olha, está previsto Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul. E estamos conversando. Vai ter muito Fantástico Brasileiro aí. É um infinito além, gente. É daqui pro universo, beleza? Então vamos lá, vamos abrir. Eu não sei, ó, tem 2 livros aqui. Eu acho que eu suspeito qual. Pois é, eu tô suspeitando qual é, por isso que eu vou arriscar com o Enéas aqui do lado, entendeu? Então, vamos lá. A magia abrir assim que tá surpresa, né? Aproveito para mandar um abraço lá pro Arthur Beck, que é o nosso diretor Temos. Olha só. Comboios espectros. Duda Falcão. Maravilha. Esse aqui tem cara de ser um quadrinho, né? Não, são contos de terror. Contos de terror, perfeito. O Duda é um dos autores que está na nossa exposição, ao lado do Rubem Luchetti. Responsável por essas histórias amedrontadoras aí, né, de monstros. Cortando ideias dessa cara. Não, eu tô fazendo assim. O Duda que também é editor da Argonautas, que é uma das editoras que se dedica exclusivamente à publicação de Fantástico Brasileiro. Cara, foi a melhor ideia que eu tive fazer esse unboxing com os dois aqui do meu lado. Olha só, então vamos deixar aqui com o E como bom movimento, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. E o segundo... olha só. Do AZ. Perfeito. AZ Cordenonze. Um parceiro lá de Santa Maria, professor da UFSM também. A pessoa que eu faço questão de fazer a brincadeira com ele. Toda vez que eu falo do AZ, eu faço a piadinha. Tem uma piadinha, eu ponho ele de rapper, entendeu? AZ, tá. Um dos integrantes do grupo falou que AZ parece nome de rapper, né? Toda vez eu ponho ele de rapper. Eu vou fazer esse meme acontecer ainda, os alunos do AZ vão usar isso. Eu quero muito que eles usem. Eu já sugeri que ele faça um rap steampunk, né? Faça um vídeo, inclusive, brincando com isso. Como seria um rapper steampunk? Um rapper steampunk. Não consigo imaginar o André. Não, nem eu. Isso que seria genial, entendeu? É isso que seria genial. Seria punk, no mínimo punk. No mínimo punk. Então tá aqui. Não sei se não bom sentido, mas assim seria. Fazer coordenação, gente. Então temos os dois livros. Eu achei que ia ser os sussurros. Entendeu? Olha só. Eu achei que ia ser os sussurros. Por algum motivo, não sei. Eu pensei que ia ser. Entendeu? Os sussurros é maior. Pois é. Eu fiquei assim, não, mas são 2 livros. Eu fiquei numa dúvida. Mas... Esses sussurros aí, deixa eu só explicar o que o Luiz está falando aí. Ele está falando de Sussurros da Boca do Monte, que é uma coletânea de contos de fantasia ambientados em Santa Maria e editados pela Jéssica Dalcin. E a boa notícia, viu, Luiz, é que eu tenho um exemplar de Sussurros junto comigo e hoje à noite eu vou te presenteá-lo. Bem bonito. Então temos pauta para mais 3 livros já. Posso responder o Regrifo? Por favor, ele perguntou se a gente já teve a oportunidade de ler A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, da Kátia Regina Souza. Eu ainda não tive a oportunidade, embora esteja muito ansioso. A Kátia fala do fantasismo, fala do colóquio, da exposição do prefácio. Eu não li, mas estou curioso. Já me mandaram o prefácio, eu estou curiosíssimo para ler o livro. Então já são 4 pautas para vídeo agora, porque eu vou caçar esse daí para ler também. Bom. Perfeito.
Gente, agora nós precisamos encerrar do 40 minutos de live, certo? Isso é o dobro do que a gente tinha planejado. Nós começamos 15 minutos. Não, conversa rápida. Conversa rápida, não adianta, gente. São 3 escritores, a Temos gente que gosta bater de se comunicar, né? Então, vou encerrar, Grande ok? abraço. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, amigos. Fiquem aguardando, sábado lá no canal, certo? Pedaços do colóquio, para vocês verem o que foi, para vocês já ficarem no hype e na vontade de assistir pessoalmente, quando tiver mais na cidade mais perto. Assim. Então, Até lá. Um abraço. Né? tá aí, gente. Até o próximo vídeo. Até mais. E eu aperto em concluir.